Boa noite, amigos. Nós estamos iniciando nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, brincadeira, em 2021, o Falar com Você. O Falar com Você é um programa do Jornal dos Romeiros, né? E nesta sexta-feira nós vamos abordar um tema muito interessante, pontualíssimo, falando sobre a terapeuta holística. E a convidada vai ser, com toda certeza, uma pessoa especial também, a Mila Silveira. Eu quero mandar um grande abraço e agradecer a todos vocês que participam do Falar com Você, todos os programas. Lembrando que no YouTube a gente já tem lá 10 programas. Se você quiser assisti-los, né, é só entrar no YouTube, Jornal dos Romeiros, e você vai poder assistir com calma, tomando um café, comendo um bolo de fubá na sua casa, né, os 10 programas que já estão lá colocados. Grande abraço para a Kátia Guimon, está lá em San Diego, curtindo também o Falar com Você de hoje. A Maria Sardinha, um abraço, Maria Sardinha, sempre conosco, sempre nos apoiando. Aliás, a ela e toda a família lá em São Paulo. A Lúcia Miseroche, da Freguesia do Ó, a Lúcia Batista, lá da cidade de Cruzeiro, a Noeli do Revelando, lá de Santana do Parnaíba, a Otávia Batista, da nossa Pirapora do Bom Jesus, a Laís de Joanópolis, a professora Isabel Signorelli, presidente da Comissão Goiana de Folclore, um grande abraço, a Alice Oliveira, na cidade de Campinas, enfim, muita gente participando e a gente fica muito gratificado com isso, até porque o Falar com Você é um programa do Jornal dos Romeiros e foi criado com esse objetivo, de falar um pouquinho da cultura tradicional, falar da romaria e de assuntos pontuais, como é o assunto de hoje. Terapia é um assunto realmente pontual. Quem que não precisa, muitas vezes, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, de uma boa terapia? Então, para hoje, a gente vai conversar, então, com a Mila Silveira, que é uma terapeuta holística, nossa amiga, competentíssima, experiente e que faz um excelente trabalho. Boa noite, Mila Silveira, seja bem-vinda ao Jornal dos Romeiros, ao Falar com Você desta sexta-feira. Boa noite, tudo bem, Vladimir? Boa noite, telespectadores. É uma honra e um prazer muito grande ter essa oportunidade de conversar com você, de levar um pouco a respeito desse assunto para todos os seus ouvintes e abrir um pouco mais essa oportunidade, porque a terapia holística é uma oportunidade para todos, mas por não ser divulgada e ser pouco entendida, fica a interrogação e as pessoas acabam não procurando. Então, Mila, a terapia é uma coisa muito antiga, milenar, né? E ainda hoje, mesmo sendo milenar, tem gente que fica perguntando o que é terapia holística, né? Como é que funciona isso? Eu gostaria que você falasse. E a terapia, a terapia mesmo sendo holística, não é considerada uma prática médica, né? Ela nasce de uma lacuna. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa história da lacuna, por que não é prática médica? Perfeito. Terapia holística, terapia cuidado, levar cura, levar trabalho que seja feito para curar alguém, né? Holístico, do grego holos, todo. Então, uma terapia como um todo. Que é esse todo? Esse todo é o ser humano como um todo, na parte mental, emocional, fisiológica, espiritual, com os outros, com o mundo, o todo no sentido da criação. Essa lacuna que é dita é justamente aquele vácuo que ficou quando o indivíduo procura uma prática médica e ele recebe o tratamento específico para a queixa que ele tem. Nesse meio do caminho, ele fica um pouco sem o apoio de algo emocional, de algo mental, de algo mais completo. Então, ele sai com uma informação específica com a queixa que ele tem, mas não com um entendimento do que está acontecendo com ele. E na terapia holística, a ideia é justamente essa, fazer com que a pessoa comece a entender o que causa e mantém os problemas que ela apresenta. Tem tanta gente que queixa de um mal, uma vida inteira, eu tenho gastrite. A pessoa não nasceu com gastrite, ela desenvolveu aquele mal, mas ela
vai tratando, só tratando do efeito, e a causa vai ficando para trás. E ela acaba resignando e aceitando aquele mal. Nesse ponto, a terapia holística ela entra justamente para que o indivíduo tome consciência e modifique esse mal. Então, ele vai simplesmente interromper esse ciclo repetitivo através de um trabalho de autoconhecimento. Bom, uma pergunta que fizeram, que eu também eu queria que você falasse, a profissão hoje é regulamentada, sempre foi, né, Mila? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Exatamente. Você disse de não ser prática médica. Por que não é uma prática médica? O terapeuta holístico, ele não necessariamente precisa de uma formação universitária. Ele pode fazer os cursos e se formar, né, em técnicas terapêuticas. E nós vamos falar daqui a pouco quantas são. O leque é bem vasto. Então, não há necessidade de uma formação universitária. Porém, é muito importante que o profissional que se forma na área de terapia holística, ele busque cursos que tenham aprovação, que tenham reconhecimento. E para isso existe o CRT, que é justamente quem fiscaliza os cursos que são dados para as formações de terapeuta, desde que eles tenham o quê? A capacidade realmente de fazer isso. Tenham como MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Ou seja, o CRT é quem vai lá e avalia o profissional que sai formado dali, habilitando, né, e passando ao conselho. A partir do momento que você se filia a esse conselho, você ganha mais credibilidade e respaldo. Então, é muito importante, porque, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode ir lá e fazer um curso, mas é muito importante saber a procedência desse curso, porque dentro do CRT nós temos, inclusive, a prática de ética. Então, nós aprendemos a lidar com o público com ética. Então, é muito importante que o terapeuta que seja procurado, a pessoa que procure, verifique se ele é credenciado, se ele está realmente habilitado na técnica que ele está usando, para que o atendimento saia a contento, né? Então, cada um procura o terapeuta que lhe é melhor, mas tomando o devido cuidado de ver se é regulamentado. É muito importante isso. Porque as pessoas têm essas perguntas, né? Indagam, né? Uma pessoa me perguntou, é regulamentado? Claro que é, como você acabou de explicar. Ô Mila, tem uma pergunta, né, que eu acho que ela é bem pontual para esse assunto que nós estamos começando a falar. Como é que você diferencia a terapia da psicologia? Porque muita gente pergunta, o que é terapia, o que é psicologia? É a mesma coisa? O tratamento é o mesmo? Os métodos são os mesmos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, terapeuta holístico não necessariamente precisa ter formação universitária. Então, eu não preciso ser formada em psicologia para atuar na área de psicoterapia, mas eu preciso sim ter um estudo de psicoterapia holística, ou seja, eu preciso entender da psicologia. Mas os métodos, eles são da mesma família, mas não com a profundidade de um psicólogo acadêmico, certo? Então, é como se nós falássemos em alguém que é formado, graduado em algum técnico. Então, eu poderia dizer que a parte do terapeuta holístico é a técnica, né, de psicologia, e não a graduação em psicologia. Eu busco mais ferramentas, e muitas vezes algumas que dentro dos acadêmicos eles não aceitam. Então, a prática de terapia holística me dá um pouco mais, da psicoterapia holística me dá um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de liberdade de atuar, certo? Sim. Então, a diferença entre nós é justamente isso. É aí que entra o diferencial da pessoa que se identifica com um psicólogo acadêmico, formado tradicional, e quem se identifica com um terapeuta holístico. Muitas pessoas evoluem com um e não evoluem com o outro. Por isso que é importante procurar, e mais do que tudo, saber se aquilo está servindo para você. O maior termômetro sempre é a pessoa que está frequentando, a pessoa que vai acessando, o cliente. Ele é o maior termômetro. Se aquilo evolui ou não na vida dele. Bom, nós estamos conversando com a Mila Silveira, né?
Um assunto hoje é a terapia holística, ela que é a terapeuta holística, né? Um abraço para a Noeli, da Baçaí, presente, participando conosco, a Carol Fernandes, que é jornalista, a presidente da Comissão Goiana de Folclore, minha amiga Isabel Quinhorelli, um grande abraço, a Ana Rosa Fonseca, enfim, o pessoal participando. Mila, você falou dessa integral, falando de abordagem, quando se fala de abordagem, ela é integral. Qual é a diferença? Ela parte de um todo para chegar no individual? Seria isso? Seria, a grosso modo, coloquialmente falando, seria isso ou não? Quase. O integral, nós olhamos o todo, na verdade, eu considero a pessoa que me procura como um todo, mas ela vem com uma queixa principal. Ela sempre vem com algo que está... Então, eu, como terapeuta holística, eu tenho algumas formações, eu tenho algumas práticas que eu utilizo no meu consultório. Tenho colegas que são especificamente terapeutas holísticos em uma área, eles se especializam e se aprofundam e atendem praticamente só naquela, mas eu tenho algumas práticas para atender os meus clientes. Então, muitas vezes eu tenho alguém que vem com uma dor física, com uma dor muscular, eu sou massoterapeuta, vamos trabalhar a parte muscular. Nesse trabalho, você começa a perceber que aquela dor muscular ela é apenas o resultado, mas o que está por trás, a causa, é uma situação emocional, comportamental, é alguma coisa que está pegando e está somatizando no corpo. Então, a ideia é do integral, é do todo. Porém, nós tratamos as partes. Nós sabemos que a parte emocional é uma das mais importantes, que é a vibracional. O corpo é o último que dá o aviso. Quando algo chega no corpo, é porque já está na última fase de manifestação. A primeira fase de manifestação é energética, a segunda fase é do pensamento, sensação e transferência para o corpo. Cristalizou no corpo, manifestou como doença. É como se o corpo explicasse, ele justificasse aquilo que você está sentindo e mostrasse para você e para os outros, olha, é verdade, eu estou doente, eu tenho uma dor, mas a dor ela começa lá dentro, lá na alma, lá na energia, para depois chegar no corpo. Então, o corpo é só, vamos dizer, a validação do processo que você sente. Então, eu queria te perguntar o seguinte, em cima desse contexto todo, quando a pessoa vai te procurar, ela não tem realmente essa ideia. Com toda certeza ela vai lá, olha, eu tenho uma dor aqui no joelho, de repente não é nada disso, né? Qual é a reação? Quando você começa a conversar com ela, qual que é a reação das pessoas quando descobre que não é nada daquilo que elas se imaginavam e de repente estavam padecendo durante muito tempo até? Então, nós levamos em consideração a queixa, você não, né? A pessoa vai dizer assim, não, mas é que eu torci o joelho, eu tropecei, eu caí, eu bati, estava jogando bola, alguma coisa assim. Ok, o joelho, ele traz uma memória de infância, de medos, que são os primeiros tombos que a gente leva lá e machuca é sempre o joelho, né? Então, o joelho, ele traz na parte energética aquela conversa de que eu estou com medo, eu estou sobrecarregado e o medo de enfrentar, de não aguentar. Então, você entende que aquela dor no joelho a pessoa está trazendo por alguma coisa que vem travando por essa questão e está manifestando como dor. E esse sentimento não impede da pessoa ter sofrido um pequeno acidente, ter batido. É o sentimento. O sentimento leva para a justificativa, seja ela um acidente, ou seja ela realmente uma somatização no sentido de água no joelho. Tem uma série de probleminhas que você vai identificando, mas que você encontra o fundo como uma causa emocional. Quando você fala isso para a pessoa fala aquela carinha de acho que não, mas depois ela vai ouvindo, ela vai assimilando, e ela vai falando assim, pode ser. E aí ela se abre. Porque, como assim você quer dizer que a minha dor física é uma dor emocional? Eu tô bem, não é nada, eu bati. Mas quando ela começa a receber isso com muito carinho, com muito respeito, essa colocação, ela vai processando e vai fazendo as nivelações internas. E ela vai validando. Ela fala, não é Camila está falando e parece que é. Aí ela vai permitindo. Porque nem todos, né, querem tratar a parte emocional. Então, eles querem só ter a dor física. Então, tá tudo bem, só que a tal dor física, vamos tratar só a dor física.
e vamos deixar essa parte para lá. É muito importante esse respeito do momento, né? Se a pessoa está pronta para passar para esse próximo, ou se ela está ali, ela quer tratar só a parte física. Então, esse feeling é muito importante. Então, você falou que o corpo, os pilares, né? Espiritual, que é mental, emocional, físico e material, não é? Eu te pergunto, qual que é o mais complicado para se trabalhar para a pessoa, por exemplo? Você é a profissional, mas eu pergunto, eu sou teu cliente, qual seria aquilo mais complicado para que eu possa resolver essa questão para mim? Lógico, com a sua orientação bem entendida. Sim, então, primeira coisa, perceber. Eu preciso perceber você. Como é que eu percebo você? Você vem para mim com um discurso, com uma história, né, com um contexto, e eu vou sentindo. E você tem crenças, você tem travas, você tem restrições. Às vezes eu não tenho como lidar. Quando a gente já vem com terapeuta holística, é uma pessoa que já está um pouco mais aberta, é uma pessoa um pouco mais, né? Está um pouco mais livre de dogmas, mas às vezes ainda se prende a algumas coisas. Então, todo cuidado é pouco. Eu preciso perceber e ir encontrando brechas, né? E abrindo caminhos para chegar e conversar com você. Então, não tem um caminho mais difícil, tem sempre aquele que é um pouco mais desafiador, aquele um pouco que demanda um pouquinho mais de tempo. Tem partes que estão mais abertas, às vezes você está mais receptivo em fazer trabalho de comportamento, modificar o seu pensamento, mas não quer lidar com a parte espiritual. Não quero falar disso. Perfeito, então nós temos que ir por onde você me permite entrar, até chegar aonde realmente você entenda que é a causa do problema, que é o lugar onde está trazendo para você a maior fenda, a maior brecha, e está somatizando. Então, muitas vezes as pessoas alimentam muito o corpo físico, alimentam o mental, o emocional, e esquecem do espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não falo especificamente de uma religião, mas eu falo de uma espiritualidade, de algo que você faz para te trazer paz, para te trazer equilíbrio, partindo-se do princípio pela Organização Mundial da Saúde, que saúde é o equilíbrio da mente, do corpo, da emoção e do espírito. Então é preciso que você dê para todos esses corpos um alimento saudável. E muitas vezes a pessoa, por conta de não querer seguir uma religião ou se rebelar pelas religiões, se afasta de tudo. E é onde ela sucumbe, ela enfraquece. E aí começam todos os males. Então, você falou em religião. Então, a pergunta imediata seria o seguinte: a religião pode ser um entrave ou não? Ou pode ser uma ajuda? Quer dizer, no sentido genérico, né? Sem especificar a religião A, B, C ou D. Então, a religião, todo ser busca. Então, a religião é uma busca do religar-se. Ele busca alguma coisa que explique para ele como é que ele se religa a algo que ele se sente desconectado. Se nós temos lá que somos centelhas divinas e temos aqui dentro algo que nos conecta diretamente, talvez a gente não precise realmente de intermediário. Mas quando estamos enfraquecidos, precisamos de uma ajuda. Então, o que entrava? Fanatismo. Qualquer coisa que seja fanático não dá liberdade, não dá espaço para mais nada. Então, quem está fanático por algo que segue na religião, seja ela qual for, não tem espaço para mais nada. Copo cheio, não dá para colocar mais uma gota de água. Quando a pessoa está aberta, tudo isso pode ajudar. Então, entrave não é bem a religião especificamente, é a interpretação do ser com relação àquilo. Tá. O Mila, eu sei que você atende não só no Brasil, com essa tecnologia avançada, né? Você tem atendido gente do exterior, dos Estados Unidos, da Europa, Portugal. Falando em Portugal, Maria Sardinha, lá da Ilha da Madeira, o pessoal da Ilha da Madeira, um grande abraço para a Ilha da Madeira, para a nossa Funchal. Funchal é a capital da Ilha da Madeira, né, Maria Sardinha? E a gente tem audiência lá, com a graça de Deus, seu Manuel, um grande abraço. A Maria Vieira Sardinha está nos assistindo, forte abraço. A Eunice Rossini mandou um abraço para você, adorando as suas explicações, é muito legal. Então, fala um pouquinho desse atendimento que você faz, se tem diferença, se não tem, se as propostas são outras, se os problemas são diversos, como é que você pode falar um pouquinho sobre isso? E como é que surgiu isso, né?
Esse atendimento internacional acabou surgindo por conta dos clientes que eu tenho aqui no Brasil, que alguns filhos, ou alguns mudaram daqui, foram para o exterior, levaram meu contato e continuaram tratando comigo, e chegando lá acabam falando para os colegas, e alguns brasileiros que moram fora e acabam me solicitando. Outros são filhos de clientes que eu tenho aqui no Brasil, que se mudaram, conhecidos, ou seja, as pessoas, a maior parte do meu trabalho é por QI. As pessoas vão me indicando, né? Um me indica, o outro indica, dada a devida proporção. Algumas vezes eu participo de lives, de algumas entrevistas, então isso também contribui, mas na maior parte do tempo são os meus clientes que me indicam. Então isso vai, são pequenas gotas, né, de orvalho que o vento vai levando. Então, é muito legal isso, né? Então, mas e as questões, por exemplo, dos Estados Unidos, tem alguma diferença? Como é que Então, você avaliou isso aí? Então, na verdade, nesse momento, as diferenças, assim, a busca pelo aquilo que eu faço não está sendo muito diferente, não, porque está sendo um trabalho de ansiedade mesmo, as pessoas estão, assim, apreensivas e ansiosas com esse momento que nós estamos vivendo no nosso planeta aqui, né? Sim, sim. Estamos solidários na causa. Então, nesse instante, a busca que vem é justamente por esse chão, né? Por essa tranquilidade, tentar buscar o equilíbrio, né? Eles vêm buscando equilíbrio para lidar com todo esse processo que vem acontecendo e que tem deixado, né, as pessoas tanto quanto apreensivas e temerosas. Então, as pessoas que estão sentindo essa pressão e querem lidar com isso de uma melhor maneira, elas buscam ajuda. Então, nos Estados Unidos, em Portugal, dependendo de onde as coisas ficam mais aquecidas ou menos aquecidas com relação ao que vem acontecendo, a busca aumenta. Mas, de uma certa forma, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, Austrália, eu estou vivendo a mesma realidade. A ansiedade, a apreensão, o medo, são os mesmos sentimentos. Então, a gente falou, não sei se você falou já sobre mudança de padrão, né, ou padrões, né, que pode ser familiar, pode ser social, espiritual, e tem outros, né, na parada aí. É um processo, me parece um processo bastante complicado, né, porque as pessoas precisam entender que precisa mudar. A mudança nem sempre é fácil, né, Mila? Eu queria saber de você, como é que as pessoas se comportam quando precisam mudar o padrão? Porque o padrão, muitas vezes, vem lá da infância, né, dentro de família, enfim, são coisas que devem variar de pessoa para pessoa. Como é que você trabalha isso e como é que eles recebem isso e como é que é feito isso na prática? A maioria de nós, né, tem que tomar todo cuidado em generalização, porém, vamos usar esse termo, a maioria de nós não gosta de mudança, né? Resistente. Todo mundo fala que quer mudar, mas na hora da verdade mesmo, começam a pipocar, né, as defesas. Então, sai todo mundo na defesa, todo mundo explica. Não, mas isso é porque eu fazia quando eu era criança, eu sentia porque meu pai, porque a minha mãe, porque lá na escola, e então vem justificando. E para isso eu sempre digo para a pessoa: você quer mudar de verdade? Não, eu quero sim, quero ser uma pessoa diferente, claro. Isso que você vem fazendo está dando certo? A pessoa faz aquela carinha e fala: eu acredito que não está. Se estivesse, você não estaria aqui comigo, né? Então, se não está dando certo, não fui eu quem te disse que não está dando certo. Foi você, porque você me procurou. Então, partindo do princípio que você me procurou para te ajudar a mudar alguma coisa que não está bom em você, é porque você não consegue fazer sozinho, correto? Correto. Então, para nós fazermos juntos, é preciso que você tenha comigo confiança. Confia no processo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Você só precisa fazer a sua parte. E isso eu deixo bem claro nas sessões. Nós temos uma parceria. Uma parte é minha, outra parte é sua. Se eu fizer a minha parte e você não fizer a sua, não haverá evolução. Você vai ficar frustrado, você vai ficar irritado e vai dizer que a terapeuta não serve. Na verdade, eu tenho muito cuidado em pegar terceirizações. Se trazem para mim para eu resolver, não é bem assim que funciona. Eu te ajudo a você resolver, porque na verdade a vida é sua, a questão é sua. Então, quando chega na situação da mudança
em loco, há reações realmente. A maioria reage no sentido de não. Poucos dizem, estou pronto e vão. Mas aí eu uso uma frase de impacto. Eu digo, olha, ou você tem resultados ou você tem desculpas. Desculpas são essas que você está me dando aqui agora, de que é difícil, não dá, eu não tenho tempo, eu não consigo, tá, né? E resultado é assim, Mila, eu fiz. E não me senti bem, Mila, eu fiz, não deu muito certo, Mila, eu fiz, foi super legal. Isso é resultado. Em cima disso, nós conseguimos prosseguir. Prosseguir. E o prosseguir é o quanto der comigo e a hora que não der mais comigo é com a própria pessoa. E para isso eu vou dando para ela ferramentas de autoconhecimento, capacitando, para que ela possa seguir a vida dela. Não ser uma dependente de mim, mas sim ter em mim alguém que dá um apoio, que orienta e capacita para que ela siga o caminho dela. Comigo, ou como eu brinco, semigo. O Mila, nesse contexto aí que você está dizendo, está explicando que eu também acho que é muito complicado. O status quo é complicado, né? Não é só para a pessoa. Na política, por exemplo, a gente vê isso toda hora, né? A mudança de status quo é complicadíssimo, né? Porque a pessoa sabe, estou aqui sentado no meu banquinho gostoso aqui, tomando meu café, um bolo de fubá. Será que lá do outro lado vai ter o bolo de fubá e o café? Nem sempre tem, né? Mas eu queria perguntar para você o seguinte: nessas situações de mudança, então, eu sei que o índice de mudança para os seus clientes deve ser alto, né? Imagino pela sua competência. Agora, existe um tempo limite para isso ou não? Como é que funciona isso? Ou é caso para caso, e cada caso é um caso, mas ou não tem isso? Eu busco aplicar técnicas, aplicar ferramentas e procedimentos, né, métodos que aceleram, né? Eu busco acelerar os processos, mas não no sentido de desrespeitando, na verdade, não desrespeitando o tempo de cada um, mas também não deixando a Deus dará, entendeu? Aquela coisa de deixar a vida me levar. Não, É eu samba, né? busco uma responsabilidade. Vamos fazer. Eu tenho ideia de com quanto tempo aquilo progride. Então, quando eu percebo que o cliente está postergando demais, eu chego e falo: olha, você tem certeza que você está pronto para fazer o que você está se propondo? Porque se você não tiver, não vamos fazer, não, vamos deixar, não tem importância. Não tem certo, não tem errado, tem a maneira como você funciona. Eu respeito isso. E se você não está pronto, você foi mexer em alguma coisa e você não se sente à vontade em continuar, sem problema. A gente para e recomeça numa outra circunstância, num outro momento, num outro tempo. Mas a gente tem ideia, sabe, Vladimir, do tempo que demanda certos comportamentos para serem mudados. Mas a gente tem que levar muito em consideração o tempo de cada um, né? Respeitar. Lembra aquela brincadeira de pular corda? Eu sempre faço essa analogia. A gente brincava de pular corda, batia, entrava, fazia saía correndo. Saía correndo. 2. Quando a gente pulava em dupla, era sempre aquela coisa do tempo de cada um entrar. Então, cada um tem um time, um instante. E o meu instante pode não ser o seu. Então, não é correto porque eu entrei. Então, tá cortando um pouquinho o som. E o meu vídeo está travado faz tempo. Então, Mila, mudando um pouquinho de como é que fala, gato para ganso, é isso que fala? Eu acho que é isso, né? É pato para ganso. Então, como é que nasceu a Mila terapeuta? Interessante. A Mila terapeuta é uma Mila terapeuta desde criança. Eu nem sabia que eu era terapeuta. Eu vivia cuidando. Eu era aquela amiguinha que todo mundo se reunia na minha casa. Eu adorava cuidar das minhas amigas. Eu sempre me preocupava em fazer o melhor para todo mundo. E sempre estava... Eu era o algodãozinho da turma, né? Todo mundo que machucava, eu ia cuidar, tanto fisicamente como emocionalmente, acolhia. E eu nem imaginava que eu iria seguir essa profissão. Tanto que a minha primeira formação foi na área de educação, e eu fazia isso na área de educação também. Sempre fui muito de desenvolver e de cuidar. Mila,
durante a minha vida, diga. Dá uma ligadinha na tua câmera aí que deu um time. Tá, tá Agora ligada. sim. Não, agora voltou. Parou de novo. Então, tá travado meu vídeo, faz um Não, tempão. agora tá legal. Tá legal. Não, mas eu tô te vendo, tá normal. Tô te vendo, Mas normal. não, tá muito Então, esquisito. Nada faz tempo. pode continuar Então, falando. Né? mas aí eu fui crescendo, fui entrando para a área de educação, trabalhei no mundo corporativo, trabalhei na área da saúde. Quando eu vim para São Paulo, há 23 anos, quase 25 anos atrás, eu deparei com um universo maior da parte mais mística que eu gostava. E um dia eu vi em um instituto um curso de radiestesia radiônica que me chamou a atenção. E eu fui buscar o que era, porque eu tinha muita dificuldade desse lado místico. Eu gostava muito da parte com explicação científica. E eu tive um homeopata, quando eu era mais jovem, que me se tornou um amigo e um grande conselheiro e anjo da guarda na minha vida, que me disse: se você quer crescer, você quer entender um pouco mais dessa sua sensibilidade, disso que todo mundo às vezes acaba querendo puxar você só para o lado espiritual, estude um pouco, vá ler. E ele foi a primeira pessoa, há quase 30 anos atrás, que colocou nas minhas mãos alguma coisa sobre física quântica, sobre hermetismo. E era muito louco, porque eu não entendia nada do que aquilo estava sendo dito. Hoje em dia é falado e o pessoal já está achando que é novidade, você imagina 30 anos atrás. E foi dali que eu fui estudar. E com radiestesia e radiônica me abriu um pouco mais o leque. Eu fui entender da parte vibracional, científica, energia, de como tudo isso funciona, quais são as influências disso na nossa vida, estado vibracional de pensamento, emoção, no espaço onde você coloca, e aquilo foi me encantando, e dali eu aprendi. Eu fui estudar a respeito de cristais, pedras, fui estudar a respeito de cores, fui estudar a respeito de ressonância, fui estudar um pouco de aromaterapia. Então, eu fui me tornando uma terapeuta que a gente chama, né, do médico antigo, clínico geral, uma terapeuta geral. E foi me enriquecendo. E com isso eu fui me habilitando, me capacitando em todos esses anos, para poder dar para quem me procura o máximo que eu puder de condições de cura, de entendimento do processo que cada um está vivendo. Então, ter várias ferramentas, aquela caixa de ferramentas é rica, né? Eu me sinto Sim. muito feliz de ter muitas ferramentas. E foi assim que eu fui me tornando uma terapeuta holística. Eu fui cada vez mais me encantando em querer ajudar, em querer despertar o outro, né? E me capacitando para poder fazer isso. E fazer isso da melhor maneira possível, me tornando uma versão melhor de mim para despertar uma versão melhor do outro. Isso é legal. Isso é uma coisa que complementa, né? Você falou que chegou a São Paulo. Você da onde que é? Você não é, então, daqui? Não, Não, eu não. nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Catanduva. Você está de brincadeira? Você nasceu em Catanduva? Meu Nasci pai morou em em Catanduva, né? 1965. Catanduva, você sabe que Catanduva, o melhor carnaval do interior era de Catanduva, há muitos anos, né? Era um espetáculo, né? Uma belíssima cidade, por sinal, lá da Alta Araraquarense, depois de perto de entre Rio Preto, São José do Rio Preto, né? E Araraquara, e Matão, aquela região. Aliás, muito próxima, por sinal, né? Isso. Então que legal, né? Catanduva. Olha aí, ó. Juvenal Gomes, José Afonso Cancela Pereira, Manuel Alexandre, todos de Funchal, né? Na Ilha da Madeira, parabenizando a gente, a você pelo trabalho, a Maria Sardinha parabenizando. É legal, né? Saber que lá de Funchal o pessoal está assistindo, conhecendo a terapeuta, né? Holística, tá vendo só como as coisas são? Bom, Né? você falou de tanta coisa legal, eu queria te perguntar o seguinte: você falou aí de. Quais são os tipos de terapia holística que tem? Né? A cromoterapia, floral, acupuntura, a fitoterapia. Queria que você falasse um pouquinho, se possível, de cada uma delas. Tá. No fundo, todas as técnicas, elas visam movimentar a energia que está estagnada no nosso corpo. A base é essa. Todo processo de doença, ele é gerado
por uma estagnação de energia. A energia para, ela acumula, ou ela escapa demais e ela adoece o corpo. Então, isso é feito por conta das nossas, chamada essa palavra que a maioria já sabe, de somatização. Quem já ou quem nunca na sua vida foi ao médico com uma dor que anda? Quando você chega no médico falando de uma dor que anda, ele olha para sua cara e acha que você está tendo piti. Fala, não é que essa pessoa não tem nada, ela não tem o que fazer, ela vem aqui reclamar. A dor que anda é uma dor emocional, né? É aquela dor que cada dia ela visita um lugar do corpo, porque cada dia emocionalmente você visita um estado de pensamento que gera um desconforto no seu corpo. Então, nós terapeutas holísticos, nós acreditamos na dor que anda. E nós entendemos que o seu pensamento não está legal e que a sua confusão está muito grande e você está perturbando vários órgãos do seu corpo. E com isso você está bloqueando o fluxo de energia do seu corpo. E aí foram desenvolvidas muitas técnicas. A acupuntura é milenária, chinesa. Então, Sim. São técnicas de aplicação de agulhas pontuais, né, em pontinhos que vão criar uma abertura, né, uma liberação da energia estagnada, levando aquele processo à cura. E a combinação desses milhares de pontos fazem com que você estabeleça o reequilíbrio. Então, nós temos meridianos do coração, do pulmão, do fígado, cada órgão tem lá um segmento que passa pelo corpo, então as agulhinhas são colocadas naquele segmento. E combinando um órgão com o outro, você libera as emoções das quais o cliente está queixando, porque a fala do cliente, a história que ele conta é muito interessante para nós sabermos quais são os órgãos que ele está afetando, quais são os órgãos que estão estagnados. E através dessa fala, nós buscamos no meridiano essa estagnação de energia ou, como eu lhe disse, essa energia que está indo embora como se fosse assim um ralo aberto, né, que estivesse sugando toda a energia, ela não para ali. Nessa mesma formatação, nós temos a parte da cromoterapia, que é a aplicação de cores, né? Foi descoberto que as cores têm um contexto de vibração, de cor, temperatura, que aplicadas também nos pontos específicos no corpo, levam o processo de melhora de fluidez energética, levando o órgão a se recuperar. Então, cromoterapia, trabalho com as cores. Cristalterapia, esse mesmo trabalho feito com cristais. Os cristais podem ser aplicados a nível vibracional, colocados sobre o corpo. Tem a prática do elixir de cristais, onde você trabalha com algumas pedras específicas que são muito delicadamente separadas e escolhidas para extrair o elixir, que é a colocação das pedras na água e você toma a água dele. Nós vamos ter a fitoenergética, que é feita através da vibração da fitoplanta, né, energética, energia das plantas. Então, nós trabalhamos com a vibração das plantas para as curas, que são os chás, os banhos. Então, assim, o caminho é muito, muito rico. O que mais que eu vou ter aí para falar para você? A massoterapia. Dentro da massoterapia, que é o trabalho feito com a terapia corporal, nós temos a aplicação de várias coisas, várias técnicas. Shiatsu, doin, a acupressura, massagem relaxante, massagem ayurveda, então, sueca, temos uma quantidade, todas, como eu disse para você, sempre visando o desbloqueio de energia. No corpo, as pessoas às vezes chegam cheias de nódulos, com dores, com contraturas, que não necessariamente são feitas por pancadas, mas são feitas por contrações do corpo, através de dor, através de raiva, através de emoções que vão somatizando. Aí na massoterapia você vai lá e trabalha. Ou seja, vibração, energia, repercussão. A terapia holística vem ali, ó, para dar um trabalho todinho de harmonização. Bom, nós estamos conversando com a Mila Silveira, que é terapeuta, né, holística, né, nessa sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Lembrando que você pode, se você não conhece ainda o Fala Com Você, você pode entrar lá no YouTube, ver o nosso canal do Jornal dos Romeiros, já tem 10 programas postados lá. São uma diversidade interessante, bons programas, por sinal, dá para você assistir na sua casa, numa boa, tranquilamente. Ô Mila, eu queria te perguntar o seguinte, nesse momento nessa sociedade consumista, né,
muito consumista e essa loucura toda, todo mundo correndo para cá, correndo para lá, o mundo parece que virou de ponta cabeça. Como é que fica, por exemplo, a gente sabe que os padrões também, de repente, eles acabam sendo alterados, né? Principalmente vamos falar de empresas, né? A relação do patrão com o empregado. Você acha que hoje o empresário brasileiro ele está consciente que a terapia é fundamental, por exemplo, para resolver alguns problemas referentes aos seus funcionários, que poderia, inclusive, aumentar a qualidade, a produtividade da própria empresa? Como é que você avalia isso? Olha, eles têm consciência, alguns têm consciência sim, viu? Não. Acontece que não é essa consciência do fundamental, é uma consciência, né? Então, os que descobriram que isso faz toda a diferença estão explorando, estão se dando muito bem. Mas alguns imaginam que não há espaço para isso, o que tem que ser feito realmente é um treinamento motivacional, é um desenvolvimento de produtividade, e eles focam e trabalham com isso. Mas alguns já estão aplicando, porque uma das terapias também que tem dentro da terapia holística, que é uma técnica chamada Feng Shui, né, que é aquela localização do ambiente, algumas empresas já trabalham com Feng Shui, já aplicam essas técnicas na estrutura do escritório, já trabalham com as cores no escritório, colocam aromas específicos, quer dizer, elas já começaram a se preocupar e a entender que isso não é frescura, que isso sim traz um bem-estar, né, porque o corpo tem visão, o tato, o paladar, percepção auditiva, então tudo isso interfere em como a pessoa se sente, como ela produz. Quando eles percebem que eles dão, né, chance disso acontecer e percebem, eles apostam sim. Mas como você me falou, consciência de que isso é fundamental, não, como fundamental ainda não, mas como consciência já despertando. Alguns já têm algumas massagistas, né, na empresa, que algumas fazem uma ginástica laboral, outras fazem massagem mesmo, para liberação da galera que trabalha muito tempo sentado. Então, existe já um início de consciência, e eu desejo que isso expanda, amplie, e que o ser humano tenha um pouco mais de empatia. Melhora, né? Melhoraria, com certeza, né? Nossa, Como você falou, a gente falou de empresas, vamos pular para a escola. Tem um problema, por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho do bullying. É muito pontual hoje o bullying nas escolas, né? Naquela fase de juventude. Porque, veja bem, Mila, quando eu era criança, lá na cidade de Presidente Venceslau, você tinha um amigo lá que eu chamava ele de gordinho, o outro de, ô, negão, ô, bolo fofo, o Zarulho, enfim, o era tudo na Ferrugem, né? base Quem da... não teve um amiguinho Ferrugem, né? Ô, Ferrugem! O Ferrugem também tinha, os irmãos Metralha, né, que eram dois gêmeos amigos pra caramba, enfim, jogava futebol todo dia, ia para a escola juntos, quer dizer, brincava, ia para o cinema, e nunca houve problema algum, né, de família, de nada. Como é que mudou isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tropeçou em alguma coisa no meio do caminho aí, quando caiu, né? Na hora que levantou, era bullying. As coisas se perderam, né, Vladimir, no respeito. Houve uma inversão de valores aí de um tempo para cá, entre a nossa adolescência e a nossa vida adulta, que nessa inversão de valores nós perdemos muito do respeito e da empatia. E as crianças acabaram perdendo referência e começaram a ir para a escola com essa falta de respeito, com essa falta de referência, com essa falta de empatia. E a crueldade se instalou. Então, hoje, além de se falar alguma coisa, nós tivemos adultos aí nesse meio do caminho que disseram que isso é errado, e além de errado, isso pode dar processo, e além de processo, você pode ganhar dinheiro. E eu imagino que algumas coisas verteram para esse lado, infelizmente, de extorsão. Então, agora tudo é bullying, tudo é um pouco de preconceito, tudo é tudo. Existe, mas deveríamos apostar, como você mesmo disse, na área da educação, em corrigir e despertar no outro um pouquinho mais de empatia.
não é fácil, porque o bullying às vezes ocorre, inclusive dentro de casa. Então, esse adolescente, muitas vezes, que chega na escola fazendo com os colegas esse tipo de prática, ele sofre isso em casa. Ou seu idiota, ou seu burro, ou seu retardado, você nunca vai conseguir nada, olha que coisa horrorosa, esse nariz, eu não sei o quê. Então, ele sofre um bullying uma vida inteira. E ele tem, às vezes, aquilo como natural. E ele leva aquilo no sarcasmo, na ironia, na sátira, até para chamar a atenção dos amigos. E a crueldade, né? Em judiar do outro. Então, é a falta da ausência daquilo que nós comentamos agora há pouco, que é daquela espiritualidade, né? Daquela essência. Então, ele se torna mais mal do que bom. Então, para ele, parece que é legal provocar, satirizar. E o bullying é pesado. Para quem sofre, é muito traumático. É bem traumático. Dá trabalho para lidar com isso, sim. Você me perguntou agora há pouco a respeito do que dá trabalho. O bullying dá trabalho. Alguns não trazem à tona que sofrem, apenas sofrem. Outros trazem. E os que não trazem nessa idade da adolescência vão trazer na idade adulta o bullying que sofreram lá atrás. Ô Mila, você acha que o bullying, né, esse não tratado, esse não cuidado, né, por exemplo, com a terapeuta, que seria até bem indicado, né, ele pode levar ao extremo até um suicídio, não pode, não? Porque Pode. Não é isso? Pode, porque a pessoa se fecha dentro daquela ostra, né? E ela acaba acreditando, ela se torna refém e ela acaba acreditando naquilo que ela escuta. E ela não vê saída. E quando você não vê saída, você pode sim, de alguma forma, não querer mais aquilo. E não querer mais aquilo de uma forma drástica, que é acabando com aquilo que é ruim. E quem é ruim? Eu. Quem sofre bullying sou eu, então eu que sou ruim. E quando ela acredita nisso, porque ela não busca, ela não tem condições, ou de alguma forma não extravasa, ou não é percebido, ela pode sim chegar a esse extremo desastre, né, e muito triste, que é o suicídio. Eu estou falando do suicídio, mas tem outras consequências, né? Droga, enfim, outras coisas. Porque eu Droga, acho assim, não é a falta do diálogo, muitas vezes, você falou de família, mas a falta do diálogo em casa, isso tem sido muito, muito pontual até, nesse mundo moderno, o pai não está em casa, a mãe não está em casa. Aliás, tem uma coisa muito legal que a indígena Caimbé falou conosco numa entrevista que ela nos concedeu, a Vanusa. Ela disse o seguinte, veja que coisa importante que ela disse, o Mila. Ela falou, olha, a mãe indígena não larga o filho, ela cuida do filho, não tem cuidadora. Quer dizer, esse carinho, esse amor todo, ela transmite para o filho e a reciprocidade. E hoje, nesse mundo moderno, muitas vezes você vê, até por problemas que existem, preciso trabalhar, a mulher precisa trabalhar, o cara precisa trabalhar, mas, de repente, chega em casa, o filho está jogando sei lá o quê, num quarto, o pai está no outro quarto, a mãe está no outro quarto, e o diálogo foi para o espaço. E aí cria-se muitos problemas, inclusive esse, né, Mila? Você, como terapeuta, pode falar melhor que eu. Verdade, sabe, mas tendo um pouco de empatia com as pessoas que realmente precisam trabalhar nesse mundo louco que elas criaram, que elas se enfiaram e ainda não saíram, eu diria para você o seguinte: é como você disse agora, o mais importante é mesmo dentro dessa loucura, as pessoas terem a capacidade e o bom senso de arrumar um momento de família. Elas banalizam tanto isso que elas não acham um tempo, elas acham tempo para qualquer coisa, menos para este momento de família. E quando há um momento de família, é o celular que vai junto, é o tablet que vai junto, então não é um momento de família. Mesmo na loucura do dia a dia, que é um dos desafios, inclusive, que Dalai Lama falava, que fala, né, é justamente isso. No meio do caos, você está em paz. Então, como é que você consegue, no meio de toda essa confusão, de toda essa loucura, essa correria, você encontrar no seu dia ou na sua semana um momento para você se sentar com a sua família, para você olhar nos olhos do seu filho, para você olhar no corpo do seu filho, para saber se está tudo bem. Era muito importante tempo. E eu acho que as pessoas. Você acha que com essa pandemia, faz um ano que nós estamos vivendo essa pandemia,
Você acha que as pessoas vão mudar? Eu fiz um texto, né? Até publiquei recentemente, falando sobre o pós-pandemia, né? No meu olhar como cronista, o pós-pandemia. Eu, sinceramente, estou um pouco cético com relação a isso. Se eu falar, mas você não acredita? Não, eu acredito em alguma mudança sim, mas uma mudança absoluta eu não acredito. Que as pessoas. Hoje mesmo, eu vinha vindo da cidade para cá, o cidadão me poda pela direita, né? Ele poda pela direita, não quer nem saber se vem vindo um carro lá, se tem um ciclista andando do lado, se tem alguém, um pedestre andando ali, porque não tem muito acostamento, e o cara te poda na maior. Quer dizer, então o desrespeito e a falta de educação é uma coisa incrível, né? O egoísmo é uma coisa patente hoje, né? A lei de Gerson impera no país, lamentavelmente, é uma realidade. Como é que você vê esse quadro, Mila? Então, eu, como terapeuta, eu acredito, e o absoluto para mim é uma coisa que não dá, porque o absoluto não vai realmente acontecer, mas eu acredito, aposto, coloco todas as minhas energias vibracionais nisso, porque toda mudança crescente, toda mudança que vem para o lado da luz, ela é positiva, ela é válida. Então, é aquela história de 1000 estrelas do mar na areia e o garotinho passando e jogando uma, duas, e o pai fala: por que você está jogando? Não vai adiantar nada, vamos, anda logo. Não vai fazer a menor diferença você jogar essa estrela do mar. Olha quantas tem aqui na areia. Ele vira e diz assim: para você não vai fazer diferença, mas para aquela que eu joguei vai. Então, muitas vezes, essa mudança, por pequena que seja, ela vai fazer diferença lá na frente, sim. Então, cada tomada de consciência, cada percepção, cada cuidado que cada um tiver para pós-pandemia, se você está no estado de ruim, mas você foi para um estado menos ruim, é bom. E se você está num bom e foi para um excelente, melhor ainda. Nem todos vão evoluir, nem todos vão chegar no nível desejável, porém, Sim. é um passinho. Então, creio e desejo que as pessoas despertem e percebam que essa pandemia, essa quarentena, ela vem com um propósito muito maior do que só uma contaminação viral. É um vírus com uma ampla, né, extensão de atuação emocional, mental, comportamental. Se nós não reavaliarmos a nossa conduta e não modificarmos, alguns não terão tempo, não vão conseguir modificar, mas passar isso para os próximos, porque a tomada de consciência faz com que você mude para o que vem depois, aí vai ser delicado. Mas eu acredito que vai haver sim. Mas eu não sei por quanto tempo, viu, Ademir? Não sei daqui quanto tempo, Vladimir, se vai ser daqui Sim. 5, 10 anos, entendeu? Tá. Ô, Mila, eu vou mandar um abraço para a Elisa aqui, obrigado pelo apoio, dizendo que o Falar com Você, sempre com um tema interessante. A Kátia, que é minha filha, por sinal, disse: olha, me chamaram de bolo fofo um dia e não aconteceu nada. Não é, Kátia? Não foi eu, não. Menina linda. Deve ter sido a Menina irmã dela. linda. É. Então, a Isabel Signorelli, gostando muito do programa, graças a Deus, está ótimo. Tá um papo muito legal. Bom, também eu não podia esperar outra coisa, senão esse papo legal com a Mila. Ô, Mila, você falou de energias. Lógico, a energia é fundamental para todos nós, acho que a gente vive de energia. Como é que você analisa, por exemplo, o vírus que chegou aí, sob o prisma da energia? Então, o vírus, ele, lógico, na medicina ele tem uma conotação e na parte vibracional nós temos uma responsabilidade nele, porque nós temos uma vibração, né, que alimenta o vírus, que são os medos, as raivas, as situações de, como você vinha falando, de aproveitamento, né? Então, toda aquela energia densa que é liberada por nós vai para um campo mórfico e esse campo ele recebe essa energia, ele vai trabalhando isso e vai devolvendo para a nossa esfera em forma de algumas doenças, né? Como nós estávamos falando que nós bloqueamos fluxo no nosso corpo, nós bloqueamos fluxo no nosso planeta também.
Então, muitos de nós vibram o tempo todo pensamentos ruins, muita raiva, muito ódio, muita vingança, muita malandragem, muita falta de empatia, e tudo isso vai sendo vibrado e elevado. Nessa condição, isso se é devolvido para nós, e isso veio aumentando esse vírus aí que já existia há um bom tempo, e ele foi apenas utilizado como veículo da manifestação de cocriação energética por nós. Então, os nossos pensamentos ruins, os nossos medos, as nossas... foi para lá. Quanto mais nós ficarmos loucos em querer combatê-lo, mais nós vamos nos profanar. Então, precisamos manter a nossa sanidade, trabalhar a nossa energia, o nosso equilíbrio, a calma, o amor, a paz. Por isso que a gente fala de vibrações mais elevadas, para não fortalecer a manifestação daquilo que já foi cocriado pelas nossas vibrações baixas. Então, toda vez que nós nos alteramos, entramos em desesperos, ficamos ouvindo, vendo, lendo um monte de notícia fake sem nenhum filtro e nos desesperamos e tentamos tirar proveito da situação, nós estamos alimentando o outro lado, que é o lado da energia, da vibração do vírus. Quanto mais nós apostamos na nossa imunidade, tanto fisiológica, como emocional, como mental, mais nos fortalecemos para poder passar por ele. Então, o bom senso e esse equilíbrio, porque a doença, ela é um problema, mas o problema maior é como você lida com ela, como está o seu estado emocional para lidar com ela. E se nós resignarmos agora, nós seremos dominados. Então, nós precisamos reagir e juntos, se nós cocriamos, nós conseguimos cocriar a cura também. Então, vai Muito legal, hein? Da nossa posição. Nós estamos conversando com a Mila Silveira, né, que é terapeuta holística, nesse Falar com Você, do dia 12 de fevereiro. Aliás, falando em 12 de fevereiro, nós estamos à véspera do carnaval, que esse ano não vai, pelo jeito não vai ter, né? Se houver bom senso, não vai ter carnaval, né? Um grande abraço para a Sônia Jaqueline, lá de Porto Feliz, a Rita Barbuena, de Jundiaí, a Neia, minha amiga Neia Giroto, lá de Oscar Bressani, logo vai estar aqui com a gente. Oscar Bressani é uma cidade pequena, deve ter uns 3, 4 mil habitantes, ali perto de Marília, mas que tem um trabalho muito legal na cultura popular, muito legal. E a Neia faz parte desse trabalho aí. A Lorena Zinga, lá de Santos, a Ana Salles de Caçapava, a Márcia Nassar, a Cristina Jótica, a Ângela Vieira e a Cláudia Sani, que por sinal é minha filha. Bom, o Mila, é mais fácil tratar com o homem ou com a mulher, esse tratamento? Porque a gente sabe que o homem é mais reservado, né? Com quem que você acha que é mais fácil tratar? A mulher ou o homem? Aquele que vem, sabe? É mais fácil tratar aquele que vem. E normalmente mais A boa resposta, hein? Essa é a resposta típica de terapeuta. Né? É mais fácil tratar aquele que me procura. E normalmente o que me procura é o feminino. As mulheres, elas buscam, e algumas vêm, interessante, né? Algumas buscam até para ajudar o marido, ajudar o companheiro. E muitas vêm e trazem depois o marido, né? Então, assim, mas normalmente o público feminino procura. O homem, às vezes, vem na massoterapia, sabe, Vladimir? Ele vem atrás de uma massagem, ele vem atrás de alguma coisa nesse sentido. Para conversar, para se abrir, demora um pouco, mas normalmente é um público mais feminino. Mas os homens já estão percebendo também o peso de tudo isso e também entendendo que não tem problema nenhum buscar uma ajuda, não tem problema nenhum se abrir, não é sinal de fraqueza, ao contrário, né? Eu sempre digo, quando a pessoa vem e me procura, eu falo, olha, você não tem quase problema, porque você já está buscando alguma coisa para se orientar. O problema maior é de quem nega, de quem não quer, porque quer tentar fazer sozinho, né? Não, eu dou conta, eu não preciso de ninguém. Ou, muitas vezes, a gente escuta, eu nem sou louco, terapia é para louco. Terapia não é, né? E, na verdade, a terapia é para não deixar você louco, né? É para isso que nós estamos aqui. Para darmos uma ajuda no mais amplo sentido para que você não enlouqueça. É verdade.
Bom, a Cláudia Castilho é da sua cidade, Vargem Grande, né? Sim. Oi, Camila. Mandou um grande abraço, parabéns pelo programa, muito legal. Muita gente ligando para cá, a gente fica muito feliz de saber também o pessoal lá da São Manuel, lá da ilha, está adorando o programa, falou que o problema também desse Covid, segundo ele, é falta de fé. Ué, também, né? Também, né? Então, Ah, quando você se afasta da sua essência, você se torna só um ser extremo no material, é como nós estávamos falando, você se desconecta, né, da sua centelha. E você é sugado, você é sequestrado por uma emoção extremamente imediata. E aí sofre as consequências, né? Então, eu não sei se é a falta de fé, mas é a falta, se você quiser dar um nome, de Deus, né, no seu coração, ou se eu dissesse para você, é uma falta de uma energia divina, né, dentro de você. É você saber que existe algo maior e respeitar, né? Então, as pessoas que aí a gente traduz em empatia, a gente traduz em compaixão, né? E as pessoas estão esquecendo isso, né? Infelizmente. tem aqui duas perguntas, o Mila. A Sim, Neia está falando aqui lá de Oscar Bressani, que realmente esse distanciamento é fundamental, que está tudo ok, 40 pessoas da família, mas está ótimo. E o Josmar está perguntando o seguinte: as pessoas precisam sair mais. Por que as pessoas não saem mais de casa, ao invés de ficar vendo televisão aí? Segundo ele, claro, né? E para ter mais contato com a natureza, né? Precisaria ter mais contato com a natureza, ao invés de ficar sentado vendo televisão apenas. Como é que você vê isso, claro? então, com uma série de informações que foram dadas no início, muito distorcidas, algumas que criaram um pânico total, algumas pessoas ainda não estão pensando por si. Então, algumas não entendem que podem sair de casa e outras não querem. Outras simplesmente se acomodam, que é aquela situação que nós comentamos em resultados e desculpas. Algumas pessoas vão se desculpar porque estavam doidas para ficar na, no sofá e usar a pandemia como a quarentena como uma desculpa. Então, aqueles que são realmente preguiçosos, eles vão querer ficar sentados e vão se desculpar para isso. Outros vão entender o que está acontecendo para poder ir lá fora. Posso, não posso, é perigoso, não é? E outros já estão. Alguns já estão lá fora. Então, realmente é muito importante esse contato em visualizar a natureza. Aliás, a natureza é uma das coisas que mais estabelece o equilíbrio interno. A grandiosidade, a diversidade, a beleza, ela te traz uma calma. Para uns é o som do mar, para outros é a montanha, mas é natureza. Árvores, flores, animais, é muito importante isso. Agora é resultados e desculpas, né, Vladimir? Quem quer dar Sim. desculpa, vai dar desculpa. Quem quer resultado, vai lá. Nem que seja na janela do apartamento, mas vai lá olhar. Ou então vai buscar um parquezinho perto, uma praça. Vai sim. Mas olha, você sabe que na vida da gente tem aqueles momentos de tristeza, né, Mila? E esse Sim. agora, eu tô sentindo que é um momento de tristeza, sabe por quê? Nós estamos no final do programa. E é muito triste quando a gente fala assim. Estamos encerrando. Olha, foi muito legal falar com você, com a Mila, a Mila Silveira, terapeuta holística. Foi uma aula sobre isso, muito legal. As pessoas adoraram. E vamos voltar numa outra oportunidade, porque faltou muita coisa para falar ainda. Mas foi muito Claro. legal falar com você. Eu queria que você desse uma mensagem final. Aquela história toda, né, Mila? Será que o mundo novo é realmente possível? Vai depender de cada um de nós, não é isso? A sua mensagem final e o agradecimento nosso pela sua participação, pelo seu brilhantismo no Fala Com Você de hoje. Olha, pensamento é energia. A energia vai para onde vai a sua intenção. A grande sacada é você colocar o máximo de energia positiva nos seus pensamentos, direcionar para aquilo que você deseja, porque isso é que vai fazer diferença na sua vida. Então, escolha, porque dá o mesmo trabalho de pensar coisas ruins e pensar coisas boas, porém o resultado é significativamente diferente. Então,
Coloque sua energia naquilo que é bom. Valeu. O que mais que você quer? Mila, obrigado agradecer pela... você. Tá. Obrigada Cortou. a você pelo convite, viu? Foi um prazer falar com você e com esse público, assim, me senti muito bem, uma energia muito gostosa e espero realmente ter levado alguma coisa de bom para cada um que me ouviu e que nos assistiu. Valeu, Mila, obrigado. Leve um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Foi uma aula realmente. Eu quero aqui, de público, agradecer a todos que participaram. Meu amigo Eurípides Liz, de Bragança Paulista, que participou também hoje. Muita gente. A Noeli Santos, maravilhoso. Um grande abraço, Noeli, a você, ao seu marido, enfim, ao pessoal da Baçaí. Falar com você é isso. É um programa semanal e a gente está aí falando de cultura tradicional, falando das coisas pontuais que são fundamentais para a nossa vida, né? Eu quero agradecer a Ana Maria pela retaguarda sempre brilhante, ao Josmar também, que está lá em São Paulo hoje, e a todos vocês. E pedir ao nosso Senhor que nos abençoe sempre e que abençoe esse país maravilhoso que precisa entrar no eixo. Legal? Grande abraço, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira com um novo Falar com você. Tchau. Namastê.